bênção nós podemos ter voz para louvar a Deus. Que bênção Ele nos dar um momento em que nós podemos sentir a presença de Deus. Amém? Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Quando olhei aquela chuva caindo hoje, e eu falei, glória a Deus pela tua obra. E meu marido um olhou para o outro e falei, vamos lá. E o nosso coração se alegra cada vez que a gente desce esse morro da Lagoa e vem para cá. Porque nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou pastora, estou começando uma igreja aqui em Florianópolis, o nome é Graça Church Floripa, e estou já trabalhando aqui na comunidade. Vai fazer acho que 2 anos e meio que eu venho aqui, mas 2 anos que, com a graça e para a glória de Deus, a gente vem toda semana, 2 vezes por semana. E o trabalho que a gente vê Deus fazendo na vida de vocês é a nossa maior recompensa. Porque a gente vê o estado em que vocês chegam e vê como Deus vai modificando vocês. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra de Deus muito voltada à continuidade da sua vida com Deus depois que você sair deste lugar aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, tenha a convicção no seu coração que você não está aqui por acaso. Este lugar é um lugar que Deus tem lutado para manter este lugar. Deus tem estado neste lugar. E não existe acasos para Deus. Se você está aqui, não é porque alguém te trouxe, porque você veio sem querer, porque você veio por acaso. Se você está aqui, é porque Deus quer se fazer conhecido por você. Ele quer se apresentar melhor para você. Ele quer que você saiba exatamente quem Ele é e o quanto que Ele te ama. Vamos começar o culto agradecendo tantos livramentos que o Senhor nos dá e que a gente nem vê. Amém? Amém. Eu quero que você abra a sua palavra em 1 Coríntios. E eu quero hoje falar para você desta importância de você ter essa palavra arraigada, alicerçada dentro do seu coração. Nós temos um trabalho aqui de fazer Deus conhecido, fazer você saber quem você é em Deus e quem Deus é para você. Mas nós damos as boas novas, nós trazemos as boas notícias. Mas eu quero dizer para você que é você que tem que ler a palavra, é você que tem que ter o seu relacionamento com Jesus Cristo. E não importa aonde, não importa como você estiver, ou como você está, ou como você chegou aqui, a promessa dele é restauração, é cura, é libertação, é vida nova, é vida regenerada, é matar o velho homem, a velha criatura. E hoje, se eu fosse dar um título a essa ministração, eu daria: tudo nas nossas vidas tem que estar centrado em Jesus. Amém. Se você não colocar
a tua vida espiritual em primeiro lugar, em primeiro plano, como prioridade na sua vida, eu sinto te dizer, mas vai ser uma perda de tempo. Porque o único que pode transformar a nossa vida numa pessoa que nem você vai se reconhecer daqui a 3, 4, 5 anos é Jesus. Amém. É um processo. Eu tenho contato com pessoas que saíram daqui. Qualquer um de vocês pode ter o meu WhatsApp, o WhatsApp do meu marido. Leandro e Charles, domingo que vem, vão lá fazer o louvor para nós. Glória a Deus. Tá uma bênção, tá envolvido, tá levando, já fazendo marmita, levando para os moradores de rua. Disse para mim que está indo numa igreja, está gostando de uma igreja, glória a Deus. Se envolveu na obra. E eu quero dizer para você que eu também tenho contato com outros que estão num looping. Glória a Deus, aleluia. Eu fico com o coração alegre, porque 11 horas da noite me mandam um pedido de socorro, tô mal. E eu falo, vai pro joelho. Qual é a igreja que você está indo? Não gosto, não me adapto, não sei, eu fui, mas não gostei. Não tem que gostar, você precisa continuar o que você começou aqui. Amém? Amém. Os novos não vão assustar comigo, tá? Depois eles vão dizer que eu sou gente boa, tá? É que o jeito de falar é assim mesmo, tá? Não tem jeito, mas tem amor aqui dentro, tem muito amor, viu? Tem muito amor, viu? Então vamos estudar a palavra de Deus, porque eu não quero que fique só nas minhas palavras, na minha experiência de vida. Vocês têm que ouvir o que Deus fala, amém? E por isso que a Bíblia é importante. 1 Coríntios. Eu quero chamar a atenção, começar a ler no versículo 2. Primeiro capítulo, 1 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 2. Eu quero que você hoje preste atenção que tudo é Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele diz assim: para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos aqueles em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, quando nós lemos esse versículo, você pode ler a carta de Coríntios e passar batido, rapidinho por esse versículo. Mas aqui já diz uma verdade muito poderosa, que nós vivemos a vida inteira sem conhecer. Paulo já diz assim, aos santificados. O que é santificado? É um santarrão, um cara que anda com Bíblia embaixo do braço, que fica falando crentez por aí? Não. Ele diz assim, vocês que já foram separados daquelas pessoas que nunca ouviram falar e não conhecem a Jesus Cristo. A palavra santo no grego, ela não quer dizer uma pessoa acima das outras, anormal, quase etérea, que não se vê, né, que não pode se tocar. Não. Ela quer dizer separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado da forma mundana de agir. Ele fala aqui para a igreja, vocês são santificados, porque vocês sabem que existe somente um Senhor, Jesus Cristo. Eles já tinham recebido a palavra do Evangelho, eles já sabiam quem era Jesus. Eu vendo os irmãos ali na Bíblia, eu imagino que já são cristãos.
Glória a Deus. Eu quero dizer que existe um Deus único e verdadeiro. Amém. E a maioria, a grande maioria, acho que todos aqui, se o que eu olho, já entenderam que esse é o Deus que salva. É o único nome que reina sobre a terra, acima da terra, embaixo da terra. E é Jesus Cristo, não tem outro caminho. E Paulo se apresenta para essa igreja dizendo assim: ó, vocês santificados aonde? Eu sou santificada na minha própria carne, no meu agir, no meu pensar? Não, vocês estão santificados em Cristo Jesus. Você tem fé em Jesus, você já está separado desse mundo idólatra aí fora. Amém? Desse mundo que é ateu. Esse mundo que confia no seu braço, na sua força, na sua capacidade. E ele diz assim: vocês são chamados por Deus para serem santos. Ao mesmo tempo que ele fala, você já está santificado em Jesus, porque você não faz mais parte daquele mundo que você andava anteriormente. Ele diz assim: vocês são chamados. Eu digo hoje, eu faço as palavras minhas. Instituto e base. Você é chamado para ser santo. Você é chamado para ser diferente. Aquilo que você fazia antes não serve mais para você. Não serve mais para a minha vida que eu vivia antes de conhecer Jesus. Você tem que renovar a sua mente. Não tem como você ter sucesso lá fora. Não tem como você sair da mão de Satanás se você não entender que você foi chamado por Deus para andar em santidade. Amém? Amém. No versículo 4, ele diz assim, ó: eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Então Paulo, ele diz assim: olha, eu sou agradecido porque eu fui aí e preguei o evangelho da graça. Vocês não fizeram nada para merecer Jesus. Nenhum de nós pode merecer Jesus. Porque esse é o grande pulo, a grande sacada do plano da salvação. Deus resolveu. Ele decidiu que Ele ia me salvar. Ele decidiu que você é salvo. Por quê? Porque crê em Jesus Cristo. É pela fé, não é pela obra, não é pelo que você já fez, o que você faz ou o que você pensa. Mas Deus, Ele tem uma receita nesta palavra para você andar nessa vida em vitória, de cabeça erguida, vida digna, vida de filho de Deus. E eu vou continuar aqui. Pois nele, em Cristo Jesus, versículo 5, capítulo 1 Coríntios. Pois nele, em Cristo, eu estou abrindo aqui, amplificando, vocês foram enriquecidos em tudo. Ou seja, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Que o homem que não conhece Jesus Cristo e que não conhece a palavra de Deus, este homem é pobre. É 1 Coríntios capítulo 1. Este homem é um homem pobre, miserável. Ele vai passar a vida inteira com uma sensação de vazio dentro dele, tentando satisfazer a sua alma e a sua carne em coisas que não vão levar ele a nada. A palavra, é isso que está escrito aqui. Ele diz assim, ó: vocês em Cristo Jesus
foram enriquecidos. Quem tem Jesus tem uma vida rica. Porque com Jesus você vai sair daqui, você vai ter o seu emprego, você vai ter a sua casa, você vai ter a sua família, você vai ter a sua paz. Mas o importante é que você reparar no português aqui. Ele fala, em Cristo sois santificados. Por meio de Cristo você é santo. Nele você é enriquecido. Eu quero que você perceba que o contrário é verdade também. Sem Ele, fora dele, fora da comunhão, fora da palavra, fora da igreja, fora de ter quem ensine, fora de você ter o seu tempo para ler e pedir para o Espírito Santo te ensinar, a sua vida não vai mudar. Porque você chegou até aqui de uma forma que você sabe o que resultou. Eu não vou perguntar aqui quantos já estiveram dentro de uma igreja, mas eu sei que muitos de vocês já estiveram e se afastaram. Eu quero dizer para vocês, Deus não se afastou nunca de vocês. Vocês que rejeitaram Ele. E Ele ainda por amor, Ele vai lá e atrai vocês de volta. E fala, eu vou falar mais. Eu vou falar que eu amo. Eu vou falar que eu quero. Palavra de Deus diz, em Jesus, você sempre tem o sim e o amém. Jesus sempre quer nos abençoar. Amém? Glória a Deus. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Deus, Ele quer dar dom espiritual para todos. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Presta atenção no versículo 8. Quem tem a sua caneta aí, quiser grifar, grife. Você tem que aprender a assimilar a palavra de Deus dentro do seu coração. Essa palavra não é só para ser lida de qualquer forma, ela é para ser assimilada. No versículo 8 diz assim, ó: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? E eu quero que você saiba que o apóstolo Paulo, talvez muitos aqui não sabem, ele não viveu com Jesus em carne e osso vivo. Mas ele fala na carta em Gálatas que ele foi ensinado pelo próprio Jesus sobre o reino de Deus e sobre quem Jesus é. O próprio Jesus ressurreto apareceu para Paulo para ensiná-lo. Por isso que ele é o apóstolo depois dos apóstolos. Amém? E ele diz nesse versículo 8 que quem vai manter você firme, quem vai manter você santo, quem vai fazer a obra em você, a obra de santificação, não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz. Mas, o que você tem que fazer? Permanecer em Cristo. Se você não permanecer em Cristo, Ele não pode permanecer em você. Isso está escrito em João, capítulo 15, versículo 4. Permaneceis em mim e eu permanecerei em você. O Espírito Santo, Ele é o responsável para fazer o processo de santificação na nossa vida. Se nós estamos ligados em Jesus,
se nós estamos lendo a palavra, se nós estamos ajoelhados ali orando, se nós estamos o dia inteiro pensando o que agrada, o que não agrada a Deus, se nós estamos renovando a nossa mente dizendo: Senhor, eu quero andar como teu filho, Senhor, eu não quero mais ser esse, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero andar como teu filho, me ensina, Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra e vou aprender como é que o filho de Deus anda. Senhor, eu quero te dizer que o próprio Espírito Santo vai tirando de você tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que o diabo lançou na sua mente. Você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Eu estou lendo um livro em casa, fazendo uns áudios para quem quiser acompanhar o livro que eu estou lendo. E hoje tinha um exemplo nesse livro da pastora que escreveu, que ela falou assim: meu Deus, toda vez que eu ia lá botar água para os meus cachorros, eu via o prato estava cheio de bichinho, percevejo, sujeira. Ela falou assim: eu não pegava e entornava, eu simplesmente ia derramando a água pura da mangueira até aquela água se renovar. Ela falou assim: você não precisa ficar preocupado em ficar tirando as coisas ruins da sua mente. É só você derramar a água de Deus. É só você ficar lendo a palavra, porque você vai lendo a palavra e aquilo vai enchendo a sua mente. E quando você vê aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas que não prestavam, aquelas coisas que não agradavam a Deus, elas já não fazem parte da sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você que quem diz isso não sou eu, é Deus. Porque toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui, Jesus, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês, na hora que chegarem lá na frente de Jesus, vocês vão estar irrepreensíveis, santos. Você pode estar me ouvindo e dizer assim: meu Deus, ela não me conhece, ela não sabe o que eu já fiz, o que eu tenho vontade de fazer, quais são os... Não importa, Deus te conhece, Deus conhece o ser humano muito melhor. Eu costumo dizer assim: olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, olha aí para o irmão que está do seu lado: Deus te conhece melhor do que você mesmo. Isso é verdade, isso eu já tinha certeza. Ele sabe que nós somos carne de pescoço. Carne de pescoço. Assim que Deus chamou o povo de Israel, falou para Moisés: esse povo é de dura cerviz. Cerviz é carne de pescoço, durinha. Sabe como é que amolece? Panela de pressão. Você está dentro da panela de pressão, seja bem-vindo. Deixe o fogo trabalhar na sua vida. Deixe o fogo queimar aquilo que não presta. Deixe o fogo amolecer o seu coração. Amém? Fiel é Deus. Você pode muitas vezes ter esquecido o que Jesus fez por você naquela cruz, mas Ele não esquece jamais. Ele é fiel. Ele é fiel. O qual os chamou para ter comunhão. O que quer dizer comunhão? Palavra koinonia em grego. Coisas em comum. Deus que criou todo o universo. Me diga se isso entra na tua cabeça, porque na minha até hoje não entrou. É só pela fé. Deus que criou todo o universo, Ele quer ter comunhão em você, com você, Tiago. Ele quer sentar com você e saber como é que foi seu dia. Ele quer saber como é que está seu coração, como é que é o seu dia, o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, sabia? Aqui está escrito: fiel é Deus que chamou vocês. Aqui não diz que vocês foram correndo atrás dele. Diz que Ele é quem chama. E diz que Ele chamou vocês para ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos pular para o versículo 18. Pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, os que estão aí fora, em morte espiritual, afastados de Deus.
longe de Deus, longe de saber quem é Jesus. E se você às vezes vai falar alguma coisa, ai não, imagina se eu vou acreditar nisso, eu não preciso. Diz a palavra de Deus, a cruz é loucura. Ninguém entende como é que um Deus sai do seu reino, se faz carne como eu e você, vira um homem, vem para essa terra para dizer, eu vim para que vocês conheçam o Pai. Quem olhar para mim sabe quem é o Pai. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele foi para aquela cruz como uma ovelha muda. E ele entregou o seu espírito ao Pai e disse, está consumado. Agora eu paguei o preço dos pecadores. Não existe pecado que Jesus não tenha derramado o seu sangue para perdoar. Isso é loucura. Se você não crer pela fé, a sua mente racional não vai aceitar essa verdade nunca. Por isso que é pela graça, por isso que é pela fé, por isso que não é pelas obras. Você não merecia, não, eu também não. A palavra de Deus diz que quando nós estávamos mortos espiritualmente, em nossos delitos, nossos pecados, nossas maldades do coração, Ele morreu por amor, por mim e por você. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aleluia. Eu lembrei que tem em Hebreus capítulo 12, versículo 2, não precisa abrir, eu vou falar para você. Diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Resumindo, trocando em miúdos, o que você precisa é fé no seu coração em Jesus. Você precisa entregar a sua vida irrestritamente para Jesus Cristo e dizer, Jesus, eu não sou capaz de ser santo. Jesus, eu não sou capaz de ser uma pessoa que só pensa e só faça a coisa correta. E Ele vai trabalhar em você. O que você não pode fazer é falar isso e depois tapar os seus ouvidos para o Espírito Santo. Ou se negar a ler a palavra. Ou se negar a frequentar uma igreja onde você vai aprender cada dia mais quem Deus é. Por que que existe a igreja na terra? A igreja de Jesus. Eu não falo em placa, em denominação. Você vai ficar na denominação que você se sentir melhor. Vá visitar as denominações, vá visitar as igrejas que pregam o evangelho. Aquela que você falar, não, eu gosto com bastante louvor, eu gosto com louvor jovem, eu gosto de hino, eu gosto da harpa, eu gosto do pentecostalismo, eu não gosto que fique falando glória a Deus. Não importa, tem uma igreja para cada um de vocês esperando aí fora. É verdade. Mas você vai para a igreja não é para fazer amizade. A amizade ela vem em consequência. Você vai para a igreja para cultuar a Deus. Você vem para cá é para cultuar a Deus. É para louvar, é para engrandecer o nome dEle. É para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. É para aprender a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Porque em Romanos 10:17 diz que a fé só vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem de Deus. Se você não ouve a palavra, a pregação, você não pode ter fé. Você pode até dizer que tem, mas não tem. Nós já tivemos um irmão aqui que disse, eu tenho fé, a senhora fica com a sua Bíblia, eu fico com a minha fé. Eu falei, então meu filho, você está falando uma grande bobagem porque não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé em Deus só vem pela palavra. Então você não pode nunca dizer para mim, eu fico com a minha fé, só fica com a sua Bíblia. Não pode, pode. Porque a palavra diz que não existe fé em Deus sem a Bíblia.
Por isso que você tem que conhecer a palavra, amém? Vamos ali para a página do lado. Deixa eu ver onde é que eu marquei aqui, porque é tanta coisa boa para falar. Eu acho que é versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Uau! Eu penso em mim, eu sei quem eu era. Você, eu não sei quem era antes ou depois de Cristo. Eu sei quem eu era. Eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Ele, achei que eu conhecia Ele a vida inteira, porque eu era católica romana e eu era espírita. Então o nome de Jesus estava sempre nos lábios, o santinho estava sempre dentro da minha bolsa, terço, rosário, tudo que vocês falaram eu carregava, tudo que vocês falaram eu já fiz na minha vida. Mas aos 34 anos, um pastor chegou para mim, que eu nem chamava como pastor, porque eu achei que era um homem qualquer, não dava valor para ele, para o título dele. Chegou para mim e falou assim: eu sei que você crê em Jesus, mas você faça com a sua boca uma oração entregando esse seu problema e a sua vida para Ele. E daquele dia em seguida, a minha vida começou a mudar. É um processo. A sua mente, o seu corpo vai demorar um período para você se sujeitar a Deus. Mas o seu espírito, naquela hora que você entrega a sua vida para Jesus, ele é regenerado. A palavra de Deus diz: o que nasce do Espírito Santo de Deus é espírito. Agora vamos converter a sua alma. O seu corpo físico não vai acontecer nada diferente, a não ser que você faça um regime. A não ser que você faça musculação. Mas os seus hormônios vão continuar os mesmos. Não vai se converter nunca, sabia? Vai virar pó. Então, na hora que os hormônios, que os 5 sentidos quiserem explodir, a vontade, aguar a boca, aquelas coisas todas pelo que não deve, você vai sujeitar pelo seu espírito, pelo seu homem interior, como o Jorge leu hoje aqui na abertura. Você vai fortalecer o seu homem espiritual. E com o homem espiritual fortalecido, você vai vencer as tentações. Amém? Amém. Lembre-se que o Espírito Santo habita em você. Essa casa é dele. Pode vir. Essa casa é sua. Faça o que você quiser dessa casa. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não é mais seu. Amém? Ele está 24 horas para te ajudar. Então aqui diz, poucos, quando eles foram chamados, aquela igreja de Coríntios, a palavra de Deus diz assim, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, influentes. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Aleluia. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada aquele que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, grife aí, é por iniciativa de quem? De Jesus, que vocês estão em Cristo Jesus. Amém? É muito amor, né? O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui, não queira você fazer as coisas no seu próprio braço.
lembre-se, Ele vai fazer a obra em você. Você não pode se afastar dele. João, capítulo 15, versículo 4. Se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Sabe, irmãos, eu gostaria tanto que você, se pudesse, gravasse esse versículo num lugar que você toda hora olhasse e decorasse esse versículo. Você tem que entronizar esse versículo dentro de você. Porque se você permanecer em Jesus Cristo, você que está começando no louvor, Vinícius que já toca muito bem a bateria, você que tem dom de músico, se você entender que isto aqui você pode fazer para o resto da sua vida com o coração alegre, oferecendo para Deus. É o João, capítulo 15, versículo 4. Você tem que entender que a sua vida daqui para frente não pode estar desconectada do altar de Deus. Você que não sabe tocar, você que não sabe cantar, que não tem esse talento natural, seja intercessor. Entre numa igreja e fale: eu quero participar da intercessão, da oração. Seja uma pessoa que vá aprender a palavra. Primeiro dinheirinho do seu salário, vá lá e entre no seminário. Eu vou ser pregador da palavra de Deus. Eu vou ser missionário. Eu nunca mais vou me desconectar desse Deus. Porque quanto mais eu ler, quanto mais eu decorar, quanto mais eu praticar essa palavra, mais eu vou ser limpo. Mais eu vou ser santo. Eu quero oferecer para Deus meus atos de santidade. O Espírito Santo, Ele é o responsável pelo processo de santificação na sua vida. Mas você é responsável para oferecer a Deus atos de santidade. Amém? Amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Oh, glória. Vamos para o capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, nós que já estamos em Jesus, nós que aceitamos Jesus Cristo, nós que cremos, ouvimos falar na mensagem e cremos em Jesus Cristo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo procedente de Deus. Você recebeu, você entendeu? Você não pode rejeitar o Espírito Santo de Deus depois que você aceitou Jesus e entregou sua vida para Ele, porque Ele resolveu habitar em você. Foi Ele que quis. Amém? Amém. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então você tem o Espírito de Deus em você, para você entender essa palavra que eu estou falando aqui, para você entender que Ele quer dar de graça tudo isso a você. Delas também falamos, mas não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu posso pregar uma palavra espiritual aqui neste lugar, porque eu vejo todos vocês interessados em saber quem Deus é. Glória a Deus. Isso quem faz não fui eu, não foi o pastor Max, não foi o outro pastor que vem aqui, José Carlos. Isso quem fez já foi o Espírito Santo na vida. Quando eu vejo vocês olhando para mim e querendo ouvir mais, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em vocês. Amém? Dê um glória a Deus. Ele te ama, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer a sua imagem e semelhança. Ele quer que você ande como Ele andou. Diga glória a Deus, agradeça ao Espírito Santo.
E ele continua dizendo aqui, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui. Uma pessoa que saiu daqui foi para a casa de um parente que não é crente. Eu falei, te prepara, porque a pessoa não é cristã. Você tem o Espírito Santo. A pessoa não tem, mas me ama, papapá. Eu falei, é luz e trevas morando na mesma casa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é a pessoa que é ruim. É que quando chega uma pessoa cheia de Espírito Santo, querendo buscar Deus, com a palavra, ainda a pessoa chega para morar naquela casa, ela quer convencer a outra que ela tem que ir também. Aí a outra já fala, não, eu não vou. Quero ver primeiro se você mudou, porque eu não acredito que você mudou. Não é verdade? Nós temos que entender, as pessoas também se magoam. Você se magoa? Você já foi machucado na vida? Quantas pessoas você machucou perto de você? Quantas pessoas você magoou? Quantas pessoas que você sabe? Eu vou usar as palavras que o Diego disse outro dia desse que eu gostei muito. O Diego falou assim, eu saí daqui me sentindo limpo. Ele estava se sentindo limpo. Agora, quando ele chega lá fora, eu estou dando um exemplo, o Diego, eu não sei, não conheço a família dele nem nada, viu, Diego? Mas se ele chega lá fora, as pessoas que viram o estado que ele entrou aqui, elas vão olhar para ele e vão dizer, nossa, como você está limpo? Vão dizer. Você tem que se preparar. Você tem que entender o outro lado, entendeu? Não é porque você passou 9 meses no IBASE, conheceu Jesus e resolveu mudar a sua vida com Deus, que os outros lá fora já vão aceitar que isso é uma verdade. Você vai ter que dar fruto de arrependimento. Amém? 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 O mesmo tempo que você teve com uma vida andando como não era filho de Deus, agora você vai ter um tempo para mostrar que você está andando como filho de Deus. Amém? Amém? Só que as lutas não param. O diabo, seu inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, quem é que ele vai usar para te infernizar literalmente? Aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus. Está escrito aqui na palavra, gente. Está aqui, ó. Não é miserável. É uma pessoa que vai ser alcançada pelo seu testemunho. Porque você tem o Espírito Santo. Você entende das coisas espirituais. É o que acabamos de ler. O que tem o Espírito Santo, eu posso falar espiritualmente. O que não tem o Espírito Santo, os meus atos de amor, de tolerância, de paciência, de compreensão, é que vão atrair para Jesus. Amém? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura. É aquilo, não adianta você falar sobre a palavra com uma pessoa que não é cristã, que não acredita em Jesus. Sabe o que parece? Parece uma conversa em grego. Parece que você está... Eu fui assim. Uma pessoa sentou comigo, abriu uma Bíblia na minha memória. Eu jurava que aquela pessoa estava discutindo comigo um livro de direito. Eu não lembro, isso apagou da minha memória. Depois que eu me converti, eu fui atrás de uma senhora que eu tinha certeza que foi ela que orou pela minha vida. O Espírito Santo me revelou. 8 anos depois de conversão, eu fui para São Paulo e procurei ela. Quando ela me viu e eu disse que eu já era diaconisa, essa mulher olhava para o marido e falou, eu sabia. 8 anos, essa mulher orou por mim 6 meses. 8 anos depois eu fui lá agradecer ela, porque o Espírito Santo falou, foi ela que dobrou o joelho e orou pela tua vida. Demorou 4 anos para eu escutar o Evangelho e aceitar Jesus. Mudei de São Paulo, vim para Florianópolis. Deus virou a minha vida do cabeça assim, ó, cabeça para baixo. E depois de 4 anos que eu conheci Jesus, eu já estava há 6 anos aqui em Florianópolis. O Espírito Santo falou, foi ela.
Eu falei, então eu vou lá agradecer. E fui, e era ela mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas eu não entendia nada o que ela falava. Eu falei para ela, eu falei, Benê, eu nunca ouvi você falar de Jesus para mim. Ela ria, ela falou assim, meu Deus, tu não lembra que eu te convidava para ir no coral da igreja? Eu falei, não lembro, eu lembro que você cantava no coral, mas não lembro que era de igreja. Você não lembra que eu te convidava para ir lá no Vale do Agambaú, levar sopão para os carentes? Eu falei, não lembro nada. O inimigo me cegava. Mas a hora que aquela mulher orou por mim, pela minha filha, eu era uma adúltera. Eu não tinha marido, meu marido. Eu estava grávida e ela me amou, ela me acolhia na casa dela, ela me chamava lá quando eu ficava sozinha na minha casa. E ela orou por mim, que é o mais importante de tudo. E eu conheci Jesus. Oh, glória a Deus. Até hoje eu oro pela vida dela. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Amanhã você também vai ser assim. Você vai ganhar a vida da sua família para Jesus. É aqui, ó. É aqui, ó. Não é rejeitando, não é dizendo que está errado, não é dizendo que não lê a Bíblia. Não é isso que você vai ganhar a família. Você vai ganhar a sua família no amor. É no joelho, é na oração. Pode demorar como eu demorei 4. Essa senhora Benedita, que orou por mim, ela riu porque eu falei, Benê, demorou 4 anos, eu saí de São Paulo, fui morar em Florianópolis. 4 anos depois é que eu fui parar num grupo que eu nem sabia o que era. E ela ria, o marido dela ria, e ela falou assim, meu marido, eu demorei 13 anos orando embaixo do chuveiro. E ele dizendo que se um dia me visse com a Bíblia, ele me botava para fora de casa. A minha Bíblia eu escondia embaixo do colchão. E eu só ia no círculo de oração das mulheres da tarde, porque eu não podia nem ir no culto à noite. Perseverança. Hoje os dois são presbíteros na igreja, fazem casamento, tem ministério no Vale do Agambaú em São Paulo. São uma bênção. Ele só dá aquela risadinha, né? Como que ele diz, como eu era ignorante. Ganhou o seu marido. Oh, glória. Lembrei desse testemunho, nem estava no script. Mas continuando lá no versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, quer dizer, quem é espiritual não é que você seja um diferente, é porque você já tem o Espírito dentro de você. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que conhece a mente de Deus para te instruir? O Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo, ele conclui assim, ó. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como Paulo tem a mente de Cristo? Nós conversamos aqui no começo. Você aceitou Jesus, seu espírito foi regenerado. Você agora tem um espírito em você, onde o Espírito Santo está fazendo crescer esse espírito, mas a sua alma, a sua mente ainda não se sujeita à palavra de Deus. Você ainda não tem uma fé alicerçada na palavra de Deus. Você ainda não tem uma vida, você não tem condições de ter uma vida nova. Então por isso que nós insistimos. Leia a palavra, gaste tempo em oração com Deus, tenha comunhão com Ele. Ele é que vai fazer a obra em você. Você não pode se desligar dele. Quando sair daqui, corra para uma igreja. Não fique sem, porque o inimigo é que nem o leão. Ele está ao derredor, buscando a quem ele pode tragar. Ovelha fora do aprisco é comida de lobo. Amém? Amém. E ali, a mente de Cristo é porque Paulo
sabia quem era Jesus, ele tinha contato com Jesus, ele era ministrado pelo Espírito Santo. E ele deixou todas essas cartas na Bíblia, como Pedro deixou, como João deixou, como Tiago deixou, Judas deixou. Eles deixaram cartas inspiradas pelo Espírito Santo para nós aprendermos a ter a mente de Cristo. Se você não lê a palavra, sua mente não vai ser renovada nunca. Você nunca vai converter a sua alma para as coisas de Deus. Amém? Vamos lá para Colossenses 2. Capítulo 2. Colossenses está mais para trás, vai virando as folhinhas que você acha. Versículo 6. O título na minha Bíblia dessa parte que Paulo vai começar a falar aqui, Paulo escreve para Colossenses, né? Os Colossenses. Ele diz assim, ó, livres do legalismo por meio de Cristo. Não adianta você ter rituais religiosos. Se você sair daqui e falar assim, não, eu lembro que a pastora disse que eu preciso de uma igreja. Então, domingo eu vou na igreja, fico lá 2 horas na igreja e pronto, está tudo ok com Deus. Não é. A pastora Ana não disse isso. É Colossenses capítulo 2, versículo 6. O título na minha Bíblia diz, livres do legalismo por meio de Jesus. Você não precisa ter um ritual para conversar com Deus. Glória a Deus quando a gente ajoelha. Eu amo ajoelhar, porque quando a gente ajoelha, a gente está dizendo assim, ó, Deus, sou eu e você só, eu dependo de você, me submeto a você. O ajoelhar diante de Deus, para mim, tem um significado muito forte. Mas o meu marido sabe, a minha filha sabe, que eu gosto de orar andando, caminhando, eu levanto as minhas mãos, falo em voz alta, porque a gente tem que declarar a palavra de Deus. O diabo você tem que mandar embora pela tua boca, porque ele não lê teus pensamentos. Então você não precisa ter rituais. A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas se eu chegar num lugar que não tiver cadeira, eu ponho ela no chão, não tem problema nenhum. Eu não idolatro o livro, eu idolatro a palavra. Amém? Onde eu estou, se eu estou arrumada, se eu não estou arrumada, não importa. A presença de Deus está em mim. E eu posso me relacionar com Ele, eu devo me relacionar com Ele em todos os ambientes. Você não pode sair daqui e achar, não, eu sou cristão, eu sou crente dentro da igreja. Agora, no meu trabalho, eu posso fazer piadinha, eu posso ter qualquer amizade, eu posso enganar o chefe, eu posso mentir para a esposa, eu posso fazer o que eu quiser. Mentira de Satanás. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para não andar mais como o mundo anda. Você foi separado por Deus. Agora você recebeu o nome de Deus no seu nome. Você faz parte da família de Deus. Você tem um nome a zelar. Eu tenho um nome a zelar. Quando eu não faço coisa errada, não é porque eu não quero me envergonhar ou envergonhar minha filha. É porque eu não quero envergonhar Jesus. Amém? Tenha o seu foco, é tudo por Ele. A sua vida agora tem que estar centrada em Jesus Cristo. Você não pode mais levar a sua vida centrada no seu eu. Então em Colossenses capítulo 2 diz assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vocês lembram quantos nele tinha lá no outro texto que nós lemos? Permaneçam nele, firmes nele, ele fará a obra. Aqui diz a mesma coisa, não muda. Enraizados, edificados nele, firmados na fé. Fé aonde? Fé na palavra, fé em Deus.
Senhor, eu sei que Tu vai fazer tudo novo na minha vida. Glória a Deus. A minha fé está em Ti, Jesus Cristo. A minha fé não está na minha força. A minha fé não está na crise financeira ou fora da crise financeira. A minha fé não está nos meus parentes que vão me ajudar. A minha fé não está nos amigos. A minha fé está em Você, Jesus. Amém? Como foram ensinados. Vocês estão sendo ensinados aqui. Transbordando de gratidão. Olha só a palavra. Tendo cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Não adianta, gente, pensamento positivo, não adianta reiki, não adianta você só pensar em coisa boa e ficar lá fazendo yoga, meditação e fazendo a sua mente. É só a palavra de Deus e Jesus que resolve a nossa vida. Amém? E eu posso dizer, porque eu fiz tudo isso que eu falei. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele de novo, amém? Amém. Que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A palavra de Deus diz que quem se mantém em Cristo, ligado, enraizado, alicerçado, toda a plenitude que há em Jesus, há em você. A palavra de Deus diz que você já recebeu isso. Você não vai receber lá na vida eterna. Você já recebeu. Amém? Talvez alguns estão me olhando. Eu quero perguntar para vocês. Veio aqui um pensamento na minha cabeça. Talvez um de vocês aí está pensando assim: agora eu estou entendendo por que fulano, ciclano vive lá na igreja. Porque ele é pleno em Jesus. Porque ele encontrou o lugar para o qual ele foi criado. Eu não falo aquele que vive na igreja só no ativismo, só vive na igreja por viver. Eu falo aquela pessoa que está lá orando, está lá falando a palavra, está lá ajudando os outros. Aquela pessoa que você olha para ela e fala: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. É porque isso aqui já está enraizado. Enraize-se em Jesus. E as pessoas vão olhar para você daqui a uns anos. Não pensa que é daqui a uns meses. É daqui a uns anos. Não fique esperando recompensa e reconhecimento dos homens. Mas as pessoas vão olhar para você daqui a um ano e vão dizer: é um homem de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para Colossenses 2, 6 a 10, que eu marquei aqui. Continuar um pouquinho. Não, vocês receberam a plenitude. Colossenses 3 agora. Vira a página. 3 do versículo 1 ao versículo 17. Sabe por que hoje eu escolhi fazer uma, como minha filha fala, uma pregação expositiva da palavra? Olha que nome bonito. Eu gosto muito de falar dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Eu gosto muito porque eu me identifico muito. São seres humanos que nem a gente. Tem cada história tremenda na Bíblia, para a gente aprender com elas o que deve e o que não deve fazer também. Mas hoje eu escolhi esse texto porque muito me abala quando vocês saem daqui. E vocês, em nome de Jesus, nenhum vai sair daqui, vai acontecer isso mais, em nome de Jesus. E não vão procurar mais a Cristo. E eu vejo o que o diabo faz lá fora com a vida de vocês. Por isso eu falei: não, hoje eu vou pregar a palavra de Deus. Eu quero que isso fique enraizado em você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque vocês e eu somos imortais, o nosso espírito vai para Deus, amém? Amém. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não mais nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está onde? Escondida com Cristo Jesus, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, agora Cristo é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora que vocês são filhos de Deus, que vocês entenderam, abandonem todas essas coisas. Quais coisas? Está escrito na palavra. É por isso que a palavra nos limpa e renova nossa mente. Palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele ordena, Ele manda que você abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente do falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Oh, glória a Deus! Gente, isso é real demais, isso é bom demais. Ah, quer dizer então, pastora, que se eu falar um palavrão, Deus não quer mais saber de mim? Não. Você, quando falar um palavrão, você fala: Senhor, isso não cabe mais em mim. A palavra de Deus diz que eu tenho que deixar essas coisas. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, a tua palavra também disse, eu aprendi essa noite, que é tu que vai fazer essa obra de santificação na minha vida. Mas eu não quero mais fazer essas coisas que te desagradam. Amém? Glória a Deus. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e Ele está em todos. Amém? Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo, amado de Deus, vocês são todos amados de Deus. Não duvide do amor de Deus. Deus já provou o seu amor por você quando Cristo foi para a cruz. Não peça mais prova para Ele. Ele já provou, Ele já fez a parte dele. Agora é você que tem que decidir andar com Ele. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Olha, gente, lá para a igreja de Colossenses também tinha problema entre eles? Tinha. Eram seres humanos. E Paulo escreve e diz: suportem-se, tolerem-se. Fulano não é fácil, mas você também não é. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sabe aquele dia que você acorda com mau humor, que você acorda chateado, que você pensa assim: ai, estou eu aqui, ai, que desgraça que é a minha vida. Fecha o teu lábio nessa hora e começa a dizer:
Senhor, obrigado porque eu estou respirando, porque eu sei que tu tem uma vida maravilhosa para mim lá na frente. Comece a declarar gratidão pela sua boca. Pare os seus pensamentos ruins, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe aquela folhinha que eu dei para vocês? Declare sobre você mesmo todos os dias. Os irmãos chegaram, vão receber quinta-feira. Sabe aquela? Declare sobre você mesmo todos os dias. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou povo escolhido. Deus vai me ajudar. Tem lá vários versículos. Quando você não estiver lendo o livro de Salmos, lá como eu pedi para você ler, você pega aquela folha, vá na sua Bíblia e pinte lá cada versículo daquele e declara em voz alta. Isso manda qualquer mau humor embora. Qualquer desesperança sai embora. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o que o diabo joga na tua cabeça é mentira. Porque ele é o pai da mentira. E nele não há verdade. A verdade está em Jesus Cristo e na sua palavra. Amém? Olha o versículo 16. Você quer a chave do sucesso para a sua vida? Você quer a chave do sucesso para nunca mais você entrar num lugar, numa comunidade terapêutica? Você quer a chave do sucesso para você não cair de novo em laço do inimigo? Versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite, more, resida, fique permanentemente, ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem a palavra um para o outro. Aconselhe-se uns com os outros com toda sabedoria. Cantem hinos, salmos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pula para o versículo 23. Repete, Paulo repete, porque isso nós precisamos aprender a fazer. Você aqui está aprendendo a ser um filho de Deus. Você já é, mas você vai aprender a andar com, a converter a sua alma, entendeu? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amado irmão, depois que você entrega a sua vida para Jesus e que você diz, você declara, porque a palavra manda você declarar com a sua boca que Ele é o seu Senhor, que Ele é o único Salvador na sua vida, é o único que tem poder para nos salvar da perdição. Depois você tem que entender que você tem um Senhor. Tudo que você fizer, relacionamento, trabalho na comunidade, conversar com a doutora Amanda, se relacionar com as outras pessoas. Ah, mas mandaram limpar o banheiro, eu não quero. Meu filho, faça como se fizesse para Jesus. A sua recompensa Ele vai te dar, porque Ele é fiel. Ah, mas eu não gosto de ficar na cozinha. Faça como se fizesse para Jesus. Lá fora, quando mandarem você andar 1 milha, embaixo da chuva, andar 2.
porque o Senhor vai te recompensar. Você tem que entender que você não pode mais andar com seus olhos esperando o que vem da terra. E você tem que crer que Ele é fiel e Ele vai te recompensar. A palavra de Deus diz assim, ó: se você me obedecer, comerás o melhor desta terra. Não é no céu, é nesta terra, entendeu? Você tem que começar a plantar aquilo que Deus quer que você plante, para amanhã você colher. Ninguém planta hoje à noite e amanhã de manhã já está lá a colheita. Deus é fiel. Ele vai te honrar. Ele vai dar. Tem um processo, tem um tempo. Qual é o segredo? Permanecer nele. Se eu pudesse, mas Deus nem gostaria, por isso que eu não sou rica, eu descobri porque eu não sou rica milionária. Porque se eu fosse rica milionária, mas com muito dinheiro, eu pegava você e saía daqui, eu botava todo mundo inscrito num seminário. Eu e meu marido fizemos um centro de treinamento bíblico, eu já acabei, o Jorge ainda está fazendo. Eu fiquei com uma matéria só pendente, porque eu viajei, 2 matérias, aliás. E, na verdade, eu quero dizer para vocês que se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu pagava para todos fazerem 2 anos, porque renova a nossa mente. Você entende que você tem que viver uma vida para Deus. Porque se você viver uma vida para Deus, pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir problema em casa, pode ter problema com as pessoas, mas você supera, você sobrevive, você tem paz, você tem alegria, você tem que permanecer em Jesus. Não tem como você terminar os 9 meses aqui, se sentir limpo, dizer que nunca mais você vai usar nada daquilo que você usou. Não importa se você sair daqui tomando remédio ou sem tomar remédio, com psiquiatra ou sem psiquiatra, psicólogo, não importa. Você tem que entender que se você não receber mais uma palavra viva como essa que você está recebendo hoje, você vai voltar a ser a mesma criatura que você era antes. Verdade, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, olha, de todas as pregações que eu já fiz na comunidade, essa é a que eu realmente gostaria que ficasse gravado na sua mente. Eu não posso sair daqui e levar a minha vida como eu levava antes. Eu tenho que devotar a minha vida para Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu mergulhei de cabeça na minha vida para Jesus Cristo. Eu trabalhava 8 horas por dia, tinha uma filha pequena, era sozinha, não tinha dinheiro para pagar as contas. O meu pastor da época, o que me evangelizou, a quem eu dou graças a Deus pela paciência que teve de me carregar, ele ia na minha casa de noite, vamos para a igreja, eu te levo. Eu falo assim, mas eu não vou contigo, depois quem é que me traz? A gente arranja o irmão lá, o irmão vai te trazer de volta. E eu falava, não, eu estou cansada, minha filha é pequena, minha filha tem 5 anos de idade, amanhã tem que acordar cedo, ela tem que ir para a escola, eu tenho que trabalhar. Não, vamos lá, são só 2 horas. Que saco, eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia na quarta, na célula, ia na quinta, no culto, ou na terça, ia no sábado e ia no domingo. Nossa, quanta gente me chamou de fanática. Eu carregava a Bíblia dentro da sacola porque eu tinha vergonha de botar uma Bíblia embaixo do braço, porque eu achava que as pessoas iam me chamar de beata. Mas eu sei o que Jesus fez na minha vida. E eu não volto atrás, eu não me arrependo de nenhum dia. Cansada, minha filha dormindo, eu ia para a vigília, levava um acolchoado, tem até hoje lá em casa. Chegava lá, botava o acolchoado no altar e botava ela para dormir lá e ficava até as 5 horas da manhã. Orando e buscando a Deus. Porque eu precisava disso para resolver a minha vida. E você? O que você precisa para resolver a sua vida? Pague o preço de permanecer em Cristo.
Pague o preço de aguentar os irmãos na igreja que às vezes vão falar mal de você. Não importa, o joio cresce junto com o trigo. A palavra de Deus também diz isso. Mas você é trigo. Você não é joio. E o trigo, ele cresce com joio ou sem joio. E quem vai separar é Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia para nós terminarmos essa ministração. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Mais uma vez. É para gravar, né? Eu tenho que ficar em Cristo, eu tenho que ficar em Cristo, eu tenho que ficar em Jesus. Porque por meio de quem? De Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Se você permanecer em Jesus, não vai cair, mas não vai haver recaída, porque Ele te sustenta. É Ele que nos sustenta. Versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito Santo de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É verdade, meu Deus. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, porque Jesus já libertou vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo aqui, por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos agora em dívida. Nós devemos agora não mais para a nossa carne, para vivermos sujeitos aos nossos desejos, as nossas paixões mundanas, a nossa carne que mandava antes em mim, não manda mais em mim. Amém? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, quem vai matar os atos do corpo, carnais, desejos em vocês, é o Espírito. Amém? Só que você tem que permanecer em Cristo. Você tem que ler a palavra. Você tem que ter um momento de oração. Quem não sabe ler tem que ouvir a palavra. Vai buscar ajuda para aprender a ler. Dá para aprender a ler. Aprimore-se. Busque, conheça, mergulhe nesse rio. Mergulhe no rio de Deus. Você só tem a ganhar com isso. Pois vocês não receberam, versículo 15, capítulo 8 de Romanos. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Nós temos intimidade agora para chamar Deus do nosso Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então nós somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! O último versículo da noite, Romanos 11, 36. Abre lá. Oh, glória a Deus por tantas promessas, tantas coisas. Uau, esse é tremendo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Fique em pé. Este é o momento do culto em que você vai colocar a mão no seu coração e vai conversar, você e o Espírito Santo. Diga para ele sobre essa mensagem. Qual vai ser o seu compromisso com Deus? Diga para ele que você entendeu essa noite que não é um pastor, não é uma igreja, não é um irmão na fé que vai transformar a sua vida. É Jesus. Diga para ele que você conta com ele, que você precisa dele, que você depende dele. Humilhe-se, isso é humilhar-se diante de Deus. É a gente dizer diante dele: Senhor, se você não trabalhar em mim, eu não vou conseguir. Senhor, se tu não me ajudar, se tu não me forçar, Senhor, eu não vou conseguir. Mas eu me comprometo a nunca mais sair de perto de você. Eu me comprometo a buscar conhecer cada dia mais você. Eu me comprometo a fazer habitar ricamente em mim a palavra de Deus. Eu entendi esta noite que a tua palavra, eu vou depender dela. Eu preciso, Senhor, renovar minha mente. Eu preciso ter atos de santidade. Eu preciso responder ao processo de santificação que o teu Espírito começou em mim. Ore, fale com Deus, fale com as suas palavras. Jesus, ele disse lá em João 15, 3, antes de ele falar se permanecerdes em mim, eu permanecer em vocês, ele diz: pela minha palavra sois limpos. E mais na frente, quando houve o dia da ceia, a ceia antes dele ir para a prisão e ser crucificado, houve uma cerimônia entre Jesus e os discípulos, que Jesus se dobrou e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro chegou nesse momento, Pedro daquele jeito que ele era sanguíneo: não, Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou assim: se eu não fizer isso em você, você não tem parte comigo. E Pedro disse: não, Senhor, então me lava inteiro, lava a cabeça, corpo, tudo. E Jesus disse: não, é necessário somente que eu lhe lave os pés. Sabe por quê? Porque quando nós permanecemos em Cristo, nós já estamos limpos pela palavra. Mas como nós ainda continuamos nesse mundo caótico, Jesus vai continuar lavando os nossos pés quando nós nos sujarmos. Quando nós nos contaminarmos, nós vamos ter que ainda nos arrepender ali, pedir perdão. E Ele vai nos limpando os pés, mas nós já estamos limpos se nós
permanecermos em Jesus. Isso é lindo demais, porque do mesmo jeito que Ele nos amou até ir à morte da cruz, para pagar os nossos pecados, da mesma forma, Ele ainda nos ama e nos ajuda nesse processo de santificação. Ajuda nós convertermos a nossa alma. Amém? Agora que você orou, eu vou orar por vocês. Continue de olhos fechados. Pai querido e amado, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi declarada sobre a vida dos meus irmãos aqui reunidos. Senhor, eu creio que a Tua palavra não volta vazia, mas ela vai produzir nestes homens aquilo para o que ela foi feita, ela foi declarada. Eu sei que essa palavra vai se realizar na vida destes homens que estão aqui. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, que haja, Senhor, a Tua obra redentora por completo na vida de cada um que está aqui. Cada um que está aqui, Senhor, receba salvação, receba cura de enfermidades, cura na alma, e que cada um que esteja aqui, Senhor, que está aqui nesta noite, Senhor, tenha a sua mente renovada. Eu destruo agora, pelo poder da oração, toda fortaleza mental que queira impedir a palavra de Deus de iluminar essas mentes. Eu declaro caído por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro as mentes aqui dentro dos meus irmãos libertas, livres para receber a verdade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Durmam todos.